ajeitando, menino. Quem mais morava na casa de vocês? Eu e meus irmãos. Quantos irmãos? Eu tenho 6. Tudo menino, menina? 4 mulheres, 2 homens. E só você foi estudar? Só. E seu pai te ameaçava? Só dizia se eu contasse pra eu ir embora da casa dele. O que foi que percebeu? Eu ainda não sei quem foi, não. Mas foi um vizinho na rua ou alguém na escola? Foi alguém que conheceu? Foi. Estava desconfiada que eu estava grávida. E você estava grávida mesmo? Tava. Você teve filho? Tive. Quantos anos você tem hoje? 2 anos. É do seu pai? É do meu pai. Quando você engravidou do seu pai, alguém pediu para você tirar ou aconteceu algum processo, o conselho tutelar? Não. Quando o conselho tutelar descobriu, você já estava grávida? Eu já estava grávida e eu continuei morando lá. Quantos meses tinha o bebê? Eu estava com 6, por aí. Maria fala que tem medo de contar ao filho que o pai dele é o próprio avô, pois acredita que ele fugiria. Aqui vocês têm um acompanhamento de psicólogo, não é isso? E o que foi que a psicóloga já conversou com você sobre isso? Eu já aconselhou a dizer? Como é que eu vou falar isso pro meu filho? Diz que tem que esperar um tempo. Ele crescer, entender as coisas, para depois eu falar. A adolescente afirma que nunca pensou em se vingar do pai e que, apesar de tudo, ainda sonha. Você tem algum sonho? Tenho, eu só tenho um. Qual é o seu sonho? Ir embora da briga com meus irmãos. Meu filho. É isso aí, gente, muito boa noite. Está começando mais um programa Sexo e Alegria. E com esse depoimento aí, dá logo uma boa noite aqui a minha amiga de bancada, Andressa. Boa noite, meu amor, tudo bem? Boa noite, Cal. Boa noite, ouvintes. Depoimento chocante, né? Muito chocante, né? E é isso aí, galera. O abuso sexual é a mais grave violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. No Brasil, a cada 4 horas, uma criança sofre de abuso sexual. E em mais de 85% dos casos, o agressor é alguém próximo à vítima, que é o que entristece mais ainda, né? Mas enfim, é sobre esse tema que nós vamos discutir hoje aqui no nosso programa Sexo e Alegria, falando a respeito de abuso sexual. O que é o abuso sexual? O abuso sexual na criança, sintomas que indicam que a criança sofreu um abuso sexual na adolescência, o abuso sexual que pode ser ou não com contato físico, né? O que a religião ela condena essa coisa tão grotesca, né? Porque hoje o tema está muito delicado. A gente tratar de um assunto desse é muito chocante. E o que podemos fazer com relação a isso, né? Quais as características de um abuso sexual? As estatísticas do abuso sexual de crianças podem ser divididas em 5 fases. Nós vamos mostrar isso também aqui no nosso programa. Vamos ter uma matéria falando sobre o assunto, uma entrevista com a psicóloga Maria Isabel Amorim e com a delegada de polícia Vivian Garcia, e também tem outro depoimento de outra criança que sofreu abuso sexual, né, Andressa? É isso aí, com toda certeza, né, Cal? Esse é um tema bem delicado. Como você falou, as pesquisas elas indicam que 49% das crianças que sofrem esse tipo de violência, como você falou, é dentro de suas próprias casas. E entre idades de 2 a 5 anos, né? A gente que tem filho, a gente fica imaginando uma situação dessa, né? É muito complicado. A gente tem medo de levar para a escola,
até da Deixar com professora, alguém. até a professora ou alguém lá maltratar ou contratar uma pessoa para botar em sua casa e fazer isso com seu filho. É realmente complicado. Muitas ainda são bebês, gente, que não podem nem fazer nada, não tem nem como como se defender, né? E o pior de tudo é que acaba marcando os pais, os parentes e profundamente a criança, né? Então, vocês querem participar? O tema é polêmico, é delicado, é importante, então participem. Ligue pra gente aqui no 3019-0633, mande mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp, que é o 991145037. Pode participar ao vivo também pelo Facebook, estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Face, toda sexta é assim, a gente transmite ao vivo. Manda um beijo aqui para Andréa Rosa, que já está ligadinha, não pôde vir hoje, infelizmente, mas ela é sempre participativa, faz parte, né? Sempre na produção. Não tem nem como não participar. Manda beijo também para Vânia, manda beijo para o Weber, Roberto, todo mundo tá ouvindo a gente. E quem participar hoje vai ganhar brindes, tá? Pois é. Uma depilação local pela Neodepil, nossa patrocinadora fiel. Beijo, Nelma. Beijo, Nelma. Tem também um par de ingressos para curtir o grupo no quintal. Tirar foto com os meninos, tá? Ganhar CD. O grupo, ele toca todo sábado na Rua do Meio, ali no Saboeiro. Isso. E neste sábado, você vai com direito a acompanhante. O nome vai estar na lista. Então, quem Isso participar pode ganhar isso também. E a gente também não pode deixar de falar, né? Dia 23, que é o dia de São Jorge, é o 7º aniversário do Grupo no Quintal, que também será no Saboeiro. As primeiras 50 pessoas têm direito a feijoada grátis no dia do evento, pessoas, hein? Viu, galera? Então, corra e adquira o seu ingresso para o dia 23, 7º aniversário do No A Quintal. festa vai bombar, vai ter Bombada. samba, vai ter Leandro Guerrilha, vai ter J. Zou, vai ter samba de chinela, vai ter uma galera bacana para fazer essa E vai festa. ter o Sexo e Alegria lá também. Pois é. Mandar um recadinho aqui rapidinho para vocês que estão ouvindo. A família de Salvador chegou para você, a Lapa Med, sua clínica na Lapa, moderna e preparada para cuidar de você e sua família. Afinal, com fácil acesso de ônibus ou de metrô. Para você que não quer ir de ônibus para o Lapa Med, você pode pegar o metrô, que é rapidinho, tem ar-condicionado. Ó, beleza. Com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Consultas com especialistas nas áreas de clínico geral, ortopedia, cardiologia, angiologia, cirurgia vascular, pediatria, psiquiatria e muito mais. Lá na Lapa Med você pode fazer seus exames de ultrassom, duplex scan, colorido, também ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter, mapa e exames laboratoriais. Já está esperando, tá esperando o quê? Corra para fazer logo o seu cartão e fazer logo agendar sua consulta pelo telefone 3561-4942 ou pelo 3561-4943. Quer ganhar descontos nas consultas? Basta fazer o cartão Fidelidade Lapa Med. Quer saber onde nós estamos? No primeiro piso da estação da Lapa. Lapa Med, saúde ao seu alcance. É isso aí, saúde em primeiro lugar. Então, para iniciar esse programa com esse tema bastante delicado, vamos saber o que é o abuso sexual, né? Propriamente dito com essas palavrinhas, porque tem um abuso sexual e tem um assédio sexual, né? São coisas totalmente diferentes. Mas falando do abuso sexual, qual a definição? Né? O abuso sexual ocorre, na verdade, quando existe um jogo, ou até mesmo o ato sexual entre pessoas de sexos diferentes, ou até do mesmo sexo, em que o agente abusador já tem experiência e visa sua satisfação sexual. Essas práticas geralmente são impostas às crianças ou adolescentes, através de violências físicas, ameaças, ou, em alguns casos, induzindo-as e convencendo-as. O abuso sexual na criança. Ai, gente, eu não sei se vou conseguir falar isso não, mas vamos lá. É triste, é delicado, mas vamos lá, porque esse é o tema de hoje do programa. Pois é. Na criança, a criança é despertada para o sexo precocemente, de maneira
deturpada, traumática, ficando com marcas para o resto da vida, podendo desenvolver comportamentos patológicos como aversão a parceiros do mesmo sexo do abusador. A criança, ao ser abusada sexualmente, é desrespeitada como uma pessoa humana, tem seus direitos violados e, o pior, na maioria das vezes, dentro do seu próprio lar, por quem tem a obrigação de protegê-la. As marcas, as consequências do abuso podem ser físicas ou psicológicas. Geralmente ficam as duas. Pois é. Você já conheceu alguém que sofreu algum abuso sexual? Não. Talvez tenha conhecido, mas não me lembro nesse momento. Mas assim, para marcar... Eu estava assistindo um programa na TV que estava falando sobre esse assunto e uma mulher ela resolveu falar a respeito disso depois. Ela sofreu abuso quando ela tinha 11 anos de idade e ela resolveu falar depois que ela já era mãe de família, já tinha uma filha. Já tinha superado, talvez? Quando ela passou a falar sobre o assunto, quando ela chamou a mãe para conversar sobre isso, ela começou a se libertar. Porque era um assunto delicado, era um assunto que incomodava ela não sabia como conversar com alguém a respeito disso, porque você ser abusada sexualmente, e no caso dela foi pelo avô, pai da mãe dela, ainda é mais complicado, né, de você conversar, porque tem um lance das pessoas não acreditarem, de achar que você está mentindo, porque você é criança e tal. E ela veio somente tornar isso público aos 30 anos de idade. Você vê, né, o trauma que isso causa na pessoa. O tempo que levou. E até depois, já com 30 anos, com filhos, já, né? Ela ainda tinha aquilo guardado. Ela ainda né? tinha essa... Realmente, é um tema bem... Mas vamos saber, então, quais os sintomas que indicam que a criança sofreu um abuso. Vamos lá. Geralmente, crianças extremamente submissas, agressivas, antissociais, crianças pseudo-maduras, com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas, inadequadas, crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem tarde, num esforço inútil de escapar da situação do lar, né? Crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares e com imensa dificuldade de estabelecer vínculo de amizade e com falta de participação nas atividades escolares e sociais. Crianças com dificuldades de concentração na escola, com queda repentina no desempenho escolar, com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade. Crianças com medo de adulto do sexo oposto ou do seu. Crianças com comportamento aparentemente sedutor, com pessoas adultas do sexo oposto ou do seu. Crianças que fogem de casa. Crianças com sérias alterações de sono. Geralmente, assim, né, quando os abusos são feitos na cama, se estabelece o medo de dormir e sofrer o ataque. Então, não querem dormir, perdem até o sono. Crianças com depressão clínica, com ideias suicidas, comportamentos de automutilação, com imenso sentimento de culpa em relação a tudo. Pois é, porque essas crianças acabam achando que são culpadas, né? Que porque ela tá ali, porque ela tem um rostinho bonito, talvez, porque ela tem um cabelo comprido, porque... Tem um corpo bem mais... corpo bem modelado. Se eu não tivesse esse corpo, se eu não tivesse essa cara, isso não ia acontecer. Se culpa por isso, né? E acaba querendo tirar o que acha que está causando. Né? Justamente, que foi o que aconteceu aí de ter ideias suicidas, né? Enfim, quem quiser participar, Andréa. Que André faz falta, André.
Quem quiser participar, liga pra gente, fala com a gente ao vivo aqui no 3019-0633 ou no zap 991145037. Mande suas mensagens, suas opiniões, seus depoimentos, ou então participe com a gente ao vivo no Facebook. Se já ocorreu com alguém que você já conheça, não precisa se identificar. Isso. Né, gente? Não precisa se identificar e dar o seu depoimento e tal, e a gente fala aqui. E o programa é aberto para isso, né? Para ouvir opiniões. Além do mais, gente, aceitamos sugestões também de temas. Vocês que querem que a gente apresente um tema bacana para poder a gente abordar aqui no programa também, ó. Beleza, a gente está aberto nas nossas redes sociais, ligando para a produção e falando, ó, eu quero discutir sobre esse determinado tema. Bacana? Então só ligar para a gente, mandar nas redes, que a gente vai reunir com a redação, né, com todo mundo e colocar o tema para desenvolver. Vamos saber agora, né? Bora ouvir mais um depoimento de mais uma pessoa que sofreu abuso, né? É um abuso sexual. Esse tema aqui é tão delicado, mais uma vez falando. É importante também. E que serve para as pessoas ouvir esse programa e saber se alguém passou, se alguém passa, colocar a boca realmente no trombone para poder prender o canalha ou a canalha que estiver fazendo esse tipo de atitude, certo? Vamos ouvir esse depoimento. Carla, nome fictício, foi abusada pelo pai dos 10 aos 15 anos. Ela nunca conheceu a própria mãe e afirma que se sentia triste, pois não havia ninguém para apoiá-la. Ele era alcoólatra, ele me batia não, espancava, mandava tirar roupa e abusava de mim. Ninguém acreditava em mim, eu tentava falar, demonstrar que ninguém acreditava em mim. Eu contava pra minha avó, mas minha avó dizia que era mentira. Eu tinha uma vizinha que morava perto, aí eu falei pra ela, aí ela foi comigo na delegacia e falou. Aí lá na delegacia mandaram eu ir pro conselho, do conselho ir pro juizado. Hoje, com 17 anos, ela fala sobre as atividades desenvolvidas no abrigo e como ela se sente morando lá. Eles montaram o mundo das drogas, eu tô aqui me esforçando, estudando para ser ordenada. Agora, porque eu já vou fazer 18 anos, eu faço curso pela empresa de ônibus. A gente vai pro curso de segunda a quinta e sexta a gente vai para a empresa, faço atividade escolar, estudo à noite, ajudo também, faço minha tarefa, limpo meu quarto, me sinto protegida, me ajudam na hora que eu preciso das coisas, que nunca da minha família fez nada disso. Ela conta que o pai foi julgado e continua solto e que ninguém da família a visita no abrigo. Apesar disso, ela tem muitos planos para o futuro. Por isso que eu estou me esforçando, estudando, fazendo esse curso para pagar uma faculdade para ser juiz, porque casos como esse não tem que deixar impune. Para poder ajudar outras pessoas que sofreram, mesma coisa que eu, ajudar. Saber que uma pessoa, para ser juíza, tem que ajudar as outras pessoas. Verdade, né? Aí o depoimento da Carla, que é um nome fictício que foi dado para não comprometer, né, a garota lá no seu depoimento, mas é muito triste ouvir esse tipo de depoimento e sabendo que foi do seu próprio pai, né, que aconteceu o abuso sexual. E você vê, a gente pode notar, Andressa, que a estrutura da família dessa adolescente, você vê que não é uma família bem estruturada, né? Que o irmão está preso, a mãe fugiu, o pai é alcoólatra, enfim. Para onde essa menina vai? Ela ainda assim, com tudo isso, ainda está tentando ser alguém, né? Que trabalha, estuda, está se esforçando para justamente
seguir a vida, né? Não seguir o exemplo da família. Porque quem é que dá pra você o estímulo de ser alguém? Seu pai, sua mãe, é seu exemplo, então... Com certeza. Pois é. Vamos lá, André mandou um recadinho aqui. Bora lá, Andréa! Se eu não estivesse envolvida num caso desse, não conseguiria pensar com a razão para achar que é uma doença. Acho que só pensaria com a emoção. Acharia sim que é uma imoralidade. Isso pode deixar marcas. Aí, gente, deixa eu ler mais aqui. Isso pode deixar marcas. Cadê? Isso pode deixar marcas horríveis na pessoa abusada, é verdade. Isso é tudo. É isso aí. Porque, pensando mesmo, se realmente isso existe, gente, só pode ser um doente pra fazer isso. Para abusar do seu filho, a pessoa que você mais ama. Chegar ao ponto de engravidar. Não, isso é problema psicológico. Não tem outra resposta, é só essa mesmo. Não tem condições. Pois é. Um tema bastante delicado. Vamos falar sobre o abuso sexual na adolescência, né? Porque também acontece com as crianças, mas também acontece com os adolescentes, né? Tem Isso. várias pessoas que se utilizam das redes sociais, fazem as redes fakes, né? Um Face falso, um Instagram, qualquer outra rede social falsa, para se chegar a determinadas adolescentes, para poder, né, ficar mandando nudes, né, conversar pornografias com esses adolescentes. Até porque a gente sabe que o adolescente ele tem o dom de se apaixonar rápido. Então, Pois é. a fascinação, né, através da internet é muito fácil para eles. Então, vem com conversinha bonita, de repente eu Coloca te uma amo, foto lá bem atrativa, um gatinho atraente. tipo Justin Bieber, né? Pronto, já foi. A gente tá rindo, mas é porque se a gente não rir, a gente vai chorar. Então, abuso na adolescência. Algumas formas de violência praticadas contra adolescentes deixam marcas no corpo das vítimas. Mas outras só tornam visível aos olhos de pessoas que aprendem a ler suas evidências no comportamento emocional do adolescente. Vítimas de abuso sexual manifestam que algo está de errado por meio de seu comportamento do sono, da alimentação, do desempenho na escola. Isso ocorre em diferentes situações. Por isso é preciso analisar o contexto para saber como identificar os sinais do abuso. Tem alguns aqui, eu vou ler. Medo do pânico em relação a algumas pessoas ou sentimento generalizando e desagrando por parte da criança quando sozinha com alguém. Ou seja, ela não consegue ficar muito tempo com a uma determinada pessoa. porque ela tem medo, ela se apavora. Medo do escuro ou de lugares fechados, né, que vem milhões de fobias aí, né? É horrível mesmo. Mudanças extremas, súbitas e inesperadas no comportamento, como oscilações de humor entre retraimento e extroversão. Mal-estar pela sensação de modificação no corpo e confusão de idade. Regressão e comportamentos infantis. Tristeza, abatimento profundo ou depressão crônica. Baixo nível de estima própria e vergonha excessiva. Culpa e autoflagelação. Ansiedade e comportamento agressivo, como alguns casos de transtornos na forma de personalidade múltipla. Interesse ou conhecimento súbito e não usuais sobre questões sexuais. Expressão de afeto sensualizada ou provocação erótica. Desenvolvimento de brincadeiras sexuais e masturbação compulsiva. Relatos de avanços sexuais. Desenha órgãos genitais com detalhes e características além da sua capacidade etária. Abandono de comportamentos infantis. Mudança de hábito alimentar.
padrão de sono perturbado, aparência descuidada e suja pela relutância em troca de roupas, resistência em participar de atividades físicas, frequentes fugas de casa e prática de delitos, envolvimento em situações de exploração sexual, uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Verdade. E você que está ouvindo aí o programa Sexo e Alegria, você que tem um filho, se você observar que seu filho está tendo esse tipo de comportamento ou esses tipos de comportamento, não custa nada se aprofundar para saber o que é que está acontecendo, né? Possa ser que não seja nada, mas também possa ser que esteja acontecendo algo. Não só abuso sexual, como violência também. Verdade. Né? Porque já vi diversas pessoas comentando, falando que, meu Deus, meu filho não quer ficar com determinada babá, chora muito, ou quando ele está próximo a mim brincando, que a pessoa se aproxima, vai com medo para cima dos pais. Então tem que observar esse tipo de comportamento nas crianças e não deixar passar isso despercebido, né? Verdade. Cal, deixa eu dar um recadinho aqui. Manda aí. Minha amiga dona de casa, meu amigo, em qualquer lugar que você esteja, preste bem atenção nesse recado. Você já parou para pensar que pode ajudar no consumo racional de água? Pois é, a Bahia passa por um período de estiagem que já se estende por 7 anos. O governo do estado tem feito investimentos em obras estruturais e emergenciais para aumentar a oferta de água. Mas não custa nada lembrar que você pode ajudar. Economize e evite o desperdício de água. É isso aí, o governo do estado trabalhando para trazer benefícios para a população. É isso aí, tem que economizar água, né, Andressa? Porque a água tá... Com certeza, tá na gota, tá no olho. Estamos quase no deserto, viu? Vamos abrir os olhos. Então vamos agora, Andressa, para essa matéria, onde a repórter fala também com outras pessoas, né, referente ao abuso sexual que elas sofreram. E depois vamos voltar para discutir sobre esse tema de novo. Teremos uma reportagem, né, uma entrevista, na realidade, com a psicóloga Maria Isabel Amorim, com a delegada Vivian Garcia, falando sobre essa questão do abuso sexual. Então fique aí com a matéria Abuso Sexual. Como é que fala isso aqui? Voyeur. O tema é mais comum do que parece. Só no Brasil, a cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Do total de 60 mil casos analisados, 80% delas são meninas de 2 a 10 anos. O que acontece é que, na maioria das vezes, elas só denunciam quando estão maiores ou grávidas dos abusadores. Solidão, dor, falta de amor. A mudança começa quando elas vêm para o abrigo. Nele, mães e filhos têm um lar, que tem como principal objetivo reinserir na sociedade mulheres em situação de risco. A maioria delas foram vítimas de violência e abuso sexual. Tatiane está na ONG desde seus 13 anos. Eu tinha 11 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu descobri que eu estava grávida com tio de sangue. Minha mãe ia trabalhar, meu pai trabalhava também, meus irmãos iam para a escola de tarde e os outros trabalhavam também. Então só ficava eu mesmo. Liliana, há 3 meses. Fiquei 7 dias virada, só na loucura. Aí um dia né, desses eu acabei apagando. E quando eu acordei, estava acontecendo já a situação. E a menina mãe há apenas 2 dias. Ele estava sem dinheiro para usar, os amigos dele tinham. Droga, bastante droga, porque eles eram traficantes, né?
E ele pegou, eles me amarraram, me doparam, não sei do que eles colocaram na minha bebida. Gravidez, filhos, dúvida. Eu gostava de criança, né? Pra mim, eu fiquei feliz, uma parte, outra parte não. Aí eu não quis meu filho. Aí eu ia dar ele pra uma enfermeira, a enfermeira comprou os negócios pra ele e tudo. Só que eu passei todas, tipo, dor, como sofrimento, tudo pra me dar meu filho. Então eu mudei de ideia e tô até hoje com ele. Pra mim era daquilo e eu coloquei isso na mente. Tanto que eu usei durante a gravidez inteirinha do meu filho, né? E no fim da gravidez só, que eu caí em si. Eu falei, opa, eu vou ter meu filho na rua, jogada. E com a atitude vem a mudança. E o amor aparece como a solução. Eu aprendi muita coisa, porque assim, era uma coisa que eu não sabia fazer, é cuidar do meu filho. Porque pra mim a maior certeza que eu tinha era que era do abuso que eu sofri. Mas depois, assim, no fim da gravidez, eu falei, não, filho, eu te amo, eu vou sair dessa. E não deu outro, eu saí. Ela era uma criança inocente, que não sabe se defender. Aí eu peguei, arrumei minhas coisas, fui na delegacia, chamei minha mãe e dei parte dele. As portas se abrem. O sol entra na vida dessas mulheres. Elas voltam a ter autoestima, dignidade, amor próprio e amor de mãe. O primeiro passo foi dado. Agora é a hora da reconstrução. Você vê ao ponto que chega uma mãe querer desistir do próprio filho por causa de um abuso sexual, né? De realmente só as mulheres, só as pessoas que passam por esse tipo de situação para descrever, né? O quanto é horrível esse assunto e muitas ainda para falar sobre isso ainda é um incômodo, né? Falar sobre essa situação, sobre esse assunto, sobre o abuso sexual, ainda é uma coisa que fere ainda a certas pessoas. E assim, tem que procurar um especialista mesmo, tem que conversar com um psicólogo para saber o que é que saber de o que é que ele vai orientar, né, com relação a tudo isso. Vamos saber aqui quais as características de um abuso sexual, né? O tema é tão pesado, vamos dizer assim, que aí a gente fica tão pensativo né, sobre as questões que a gente vai falar. Tava fora da pauta. Foi. Eu tirei da pauta assim para poder ver se... Vamos lá. Estudos dizem que o perfil dos agressores sexuais infantis podem ser divididos principalmente em identificação de características como sexo, idade e proximidades com a vítima, identificação de características comportamentais e da história de vida dos abusadores, e identificação da percepção dos agressores sobre as vítimas, sobre sua própria sexualidade e sobre o ato do abuso. Neste breve texto, a gente vai citar alguns que foram encontrados aqui. De acordo com dados brasileiros, a maioria dos abusos sexuais a criança e adolescente é cometida por homens, com idade entre 18 e 45 anos, com vínculo biológico ou de responsabilidade com a vítima. Quando o abusador é do sexo feminino, costuma ser jovens com cerca de 20 anos. Quanto às características comportamentais, é comum encontrar fracas competências sociais, baixa autoestima, sentimentos de inadequação, sentimentos de vulnerabilidade, dificuldades nos relacionamentos interpessoais com outros adultos, sentimentos de dificuldade
sentimentos físicos poucos atrativos, problemas em termos de realização sexual, humilhação e solidão. Isso às vezes atrapalha até no desenvolvimento sexual da pessoa quando tiver uma fase adulta, até para se relacionar com outras pessoas, né, para poder desenvolver, para poder ter o seu companheiro, né, de ter um futuro promissor com o seu marido. Às vezes isso acaba atrapalhando também. Vou mandar aqui falar aqui, Jussara Ribeiro, de lá de Castelo Branco, ela disse que é um absurdo, não conheço ninguém, mas tem que ser cadeia para esses caras, ou para quem quer que seja. Jussara, lá de Castelo Branco, mandou o recadinho dela. Também a Aline Duarte, da Vasco da Gama, disse que a sobrinha dela já sofreu abuso e o tio foi o agressor. E ele acabou fugindo para não levar surra dos moradores, está sumido, e a família teve que procurar o psicólogo para levar a criança, né, para ser atendida e não ter uns traumas maiores. Geralmente, Carl, as pessoas que abusam foram crianças que foram abusadas, não trataram, não superaram, né, e aí acabam eles só sabem fazer isso, cria uma coisa na cabeça, né, que são vários atributos que vêm na cabeça devido ao que passou na infância, na adolescência, e acaba virando um também. Então, como você falou, é importante procurar psicólogo para tratar, psiquiatra, enfim. Mandar um beijo aqui para o Alberto Lima, que também está participando com a gente aqui através do Facebook. Alberto Lima, um abraço, obrigado por estar aí nos acompanhando através do nosso Facebook, tá bom? Agora vamos saber logo o que é que a psicóloga fala a respeito disso, né? Porque a gente fica ansioso com várias situações, quer saber, às vezes a gente tem alguém na família, mas fica com medo de se pronunciar. Então vamos saber o que a psicóloga Maria Isabel Amorim, a delegada Vivian Garcia vão falar e que vai servir de orientação para a gente se desenvolver para, né, não continuar tendo esse problema ao nosso redor. Vamos lá. Medo, danos emocionais e mudança brusca no comportamento. O que pode estar por trás desses sinais? Segundo a psicóloga Maria Isabel de Amorim, os sintomas podem ser relacionados ao abuso sexual infantil. Geralmente ela vai alterar algum comportamento dela. É uma criança que era mais alegre, mais feliz, ela pode ficar mais embutida, mais encolhida, mais envergonhada, mais tímida, com dificuldade de trocar roupa na frente de outras pessoas. Ou pode ser o inverso, ela pode ficar extremamente agressiva, ela pode mudar o comportamento dela. O abuso sexual pode acontecer desde os primeiros anos de vida, quando a criança ainda não desenvolveu mecanismos psicológicos para entender o que está acontecendo. E por isso, o agressor se aproveita da inocência infantil para cometer o crime. Tem violência sexual que se dá por sedução, por carícias, por fotografias, né? O adulto faz com que a criança se permita ser fotografada para o deleite dele e não da criança. Então, sem sombra de dúvida, quando a criança constata que aquilo é inadequado, ela vai sofrer severamente com isso. Na maioria dos casos, o abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro da própria casa. E geralmente o crime é cometido por alguém da família ou algum conhecido da vítima. Na maioria dos casos, são pais, padrastos e pessoas próximas à criança. Aqui nós verificamos que foram vizinhos ou uma pessoa próxima que trabalhava próximo ao local da residência, onde ela convivia. Não temos nenhum caso de uma pessoa estranha. Se nós pegarmos o ano de 2009 e 2010, não houve um incremento desses casos de abuso sexual, né, contra criança e adolescente. O que está havendo é que nós colocamos como política da Delegacia da Mulher a prioridade desses procedimentos. Então a gente vem trabalhando arduamente para que haja uma efetiva prestação nesse serviço.
A psicóloga Maria Isabel afirma que o tratamento é realizado tanto com a criança violentada como também com os familiares. E quando o caso é descoberto com rapidez, é mais fácil de ser tratado. O mais adequado é que se trate o mais cedo possível, tanto a criança como a família. Se for só na vida adulta que for descoberto, essa pessoa revele a situação do abuso, aí já vai se trabalhar com essa pessoa, mas que ela já apareceu procurando um serviço por conta de um problema que ela já tem ali instalado. Então ela procura na vida adulta porque ela já está ali com um problema efetivamente, aparente, na vida de relações dela, que ela precisa solucionar. O perigo pode estar dentro de casa, na escola, em qualquer ambiente. O ideal é estar consciente de que nenhum lugar é absolutamente seguro contra o abuso sexual. É isso aí, gente. Rapaz, é um tema, viu? Sinceramente, olha só, gente, a Bíblia, ela também condena essa prática. E onde podemos observar com relação a esse assunto, lá no livro de Levítico 18:6, né, capítulo 18, versículo 6, quando aconteceu de dois estrangeiros chegarem em Sodoma e Gomorra e as pessoas que residiam lá, né, naquele povoado, e esses estrangeiros eram 2 anjos enviados por Deus para salvar a família daquela mulher que virou sal, que eu não lembro muito bem do marido dela, né? Ló. E aí que acontece que aqueles homens, quando viram, né, os anjos, né, todos bonitos, né, todos bem arrumados e tal, queriam aproveitar e abusarem deles. E aí foi que aconteceu da família de Ló não permitir, né? Enfim. A maioria dos abusos é cometida por um conhecido. Em 2 de cada 3 casos de estupro, a vítima já conhecia o agressor. Homens também são vítimas de abuso sexual. Isso não se refere só às mulheres, não, viu? Nos Estados Unidos, cerca de 10% das vítimas são homens. De acordo com uma pesquisa, a Rede Nacional contra Estupro e Abuso e Incentivo, que informou que 10% de homens são vítimas desse abuso. Os homens que são vítimas podem começar a ter medo de que o abuso os faça virar gays, ou de que eles não são tão homens assim. Pois é. Não é só com a mulher não, viu? Também com o homem que pode passar por isso, essa situação também. Vamos ver algumas... antes de mais nada, o programa já está para finalizar, viu? Já está acabando. É um tema que a gente tem que desenrolar, tem muito que desenrolar, a gente tem que... antes de Andressa falar sobre as estatísticas aqui, né? Tem um órgão que é responsável pela luta contra o abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, que é o DECA. Centro de Defesa... DECA. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. SEDECA, gente. Gente, é SEDECA. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é uma organização sem fins lucrativos e de caráter público, formada integralmente por entidades sociais e administrado por um conselho de 9 ONGs, das quais se elege uma diretoria de 3 membros com mandato de 2 anos, o coordenador executivo e um técnico especialista responsável pelo desenvolvimento das ações. Então vocês que estão aí ouvindo o nosso programa, se souber de alguém que está passando por essa situação, tem um Disque 100, você pode fazer as denúncias, que é do SEDECA. E olha só, essas ações e estratégias e alianças são definidas a partir de um trabalho prévio de pesquisas setoriais, coletando dados que permitam
obter uma melhor leitura de uma determinada realidade ou situação, para, em seguida, intervir com o seu instrumento sociopolítico e jurídico. É isso aí. Deixa eu mandar um beijo aqui para Ed Carlos, meu querido Ed, que está também participando com a gente. Beijo, Ed, obrigada. E vamos lá, né? Vamos falar algumas características, algumas estatísticas aqui do abuso sexual de crianças, que elas podem ser divididas em 5 fases, né? A fase do envolvimento, a fase da interação sexual, a fase do sigilo, a fase da revelação e a fase da repressão. Infelizmente, na maioria das vezes, a criança guarda segredo de tal abuso, né? E o agressor consegue isso dela usando algumas estratégicas, né? Mencionando a irritação de outra pessoa. Se você contar isso à mamãe, ela vai ficar muito irritada ou brava com você. Mencionando também a separação. Se você contar isso para alguém, vão te mandar embora de casa. Mencionando o auto prejuízo. Se você contar isso a alguém, eu vou te matar. E mencionando fazer mal a alguém. Se você contar isso para alguém, eu vou matar sua mãe. Isso é... A gente vê muito isso também em novela, né? Que é realmente desta forma. Toda vez que passa uma novela que tem algum tipo de tema assim, abuso ou violência à mulher... Ou pedofilia. Sempre tem uma ameaça desse tipo, né? Pois é. Gente, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Tá acabando. Pois é, e vamos aqui já dizer a ganhadora dos ingressos lá do No Quintal, né? Que é a Jussara Ribeiro, lá de Castelo Branco, ganhou o ingresso e tem direito ao acompanhante. Parabéns! Pois é, a galera participando. E também a Aline Duarte, lá da Vasco da Gama, ganhou a depilação local pela Nel Depil. Vai ficar lisinha, hein, Aline? Toda preparada para o esposo, para o namorado, para quem quer que ela fique linda e maravilhosa. E é isso aí, nós voltamos na próxima sexta com mais um tema polêmico, mais um tema que você gosta de discutir e quero que vocês mandem aqui nas nossas redes sociais um tema, sugestões para a gente discutir aqui, né, Andressa? É isso aí, participem, viu? Como toda sexta vocês participam com a gente. Eu quero ouvir voz, eu quero que vocês liguem para cá, eu quero que vocês mandem WhatsApp, eu quero botar o áudio de vocês aqui, por favor, galera, é muito importante, viu? Obrigada, gente. Boa noite. É sempre um prazer estar com vocês e com você, meu parceiro Cal. Pena que a Andréia não pôde vir. E Robertinho também está ausente nesse período. Tá de férias. E como sempre, como diz Tássia, usem camisinha. Beijo. Teles, beijo. Até a próxima sexta. Sexo. E alegria. Alegria. Por favor, galera, é muito importante, viu? Obrigada, gente. Boa noite. É sempre um prazer estar com vocês. E com vocês, parceiro Cal. Pena que a Andréia. E Robertinho também está ausente nesse período. Mas vai igual. E como sempre, como diz Tássia, usem camisinha. Beijo. Beijo. Até a próxima sexta. Tchau, gente! Beijo, Claudinha!